Muito boa noite, vamos lá mais uma aula. A gente agora vai tratar de sentença e já vou aqui compartilhando a tela, né, para vocês irem acompanhando o conteúdo. Né, tratamos na aula passada, portanto, de sentença, que né, é um ato do juiz que encerra o procedimento em primeiro grau. Né? Isso, então, delimitei para vocês, né, que sempre isso, especialmente no semestre que vem, né, nos demais, mas mais precisamente no semestre que vem, vocês vão tratar muito, né, do termo sentença, né, a questão do recurso cabível contra a sentença. Então, você tem que saber que é a decisão, né, que encerra aí o processo, mas na verdade o mais correto é dizer o procedimento em primeiro grau, tá? Então, assim como nós temos, e aí você é obrigado a saber a diferença entre decisão interlocutória, despacho, né, e sentença, essa é uma situação que você é obrigado a saber. Né? Também é fundamental que saiba que existem dois tipos, né, de sentença, conforme até citado aqui no 203, parágrafo 1º. Né? Existe a sentença com base no 485 e com base no 487. Qual é a diferença? Né? A 485, né, ela é denominada como terminativa. Né? A ideia é terminar o processo sem uma análise do mérito. Tá? Então, eu expliquei para vocês que tem né, são casos em que a gente tem, né, extinção do processo por uma falha processual. Então, o 485 está ligado ao 337, né, que são aqueles casos de preliminares processuais, né, que você levanta falhas e acarreta uma extinção do processo sem análise do mérito. Tá? Chama de terminativa. Ou, se ela tiver com análise do mérito, que está aqui no 487, ela é tratada como definitiva. E aí você vai no 487 e ele trata, né, do julgamento de decisão, né, final, ou seja, sentença, que julgou o mérito, julgou o direito material postulado em juízo. É para isso que você entrou no processo. Dizer se tem ou não direito a um dano moral, um dano material. Tá? Falamos também, só recapitulando os elementos, né, o relatório, fundamentação e o dispositivo. Mais tarde vamos falar que esse aqui, dispositivo, né, que é onde ele resolve, ele conclui, ele diz o que ganha e o que perde, é esse que transita em julgado. Então, o relatório é só uma narrativa de fatos, do que aconteceu, e a fundamentação, claro, é importantíssima. Ela precisa ser, também vamos falar isso na sequência, ela precisa ser fundamentada a decisão. Né, os motivos que levaram o juiz a acolher ou rejeitar os pedidos. Tá? Aí, se pegar lá a sentença, e a gente tem aqui uma sentença que nós já analisamos, só para recordar, né, a partir do vistos, etc., começa a narrativa do relatório, tanto que ele finaliza eles que é o relatório, né, ou seja, foi o relatório que eu narrei acima. Agora, a fundamentação, na parte de fundamentação, fundamento e decídio. Começa a fundamentação, com dispositivos legais, julgados, tudo que ele achar necessário, está aqui julgados. Né? A parte, vamos dizer assim, das sentenças é a parte do direito. Né? O relatório seria os fatos do magistrado. E aqui, né, quando começa falando pelo exposto, ele está dizendo, né, ou seja, o nosso dispositivo. Julgo improcedente a presente ação, movida por fulana, codificada e ciclana, né, contra Carlos Alberto, imobiliário do Iguaçu, né, fala da questão da sucumbência. Então, isso é o dispositivo da nossa sentença, certo? Então, só para relembrar aí para quem perdeu, quem ficou em dúvida, é assim que funciona. A fundamentação, né, até comentei ali em cima, né, que é obrigatório, né, inclusive, especialmente nesse capítulo destinado à fundamentação, né, ele explica que quando é que a decisão vai ser considerada não fundamentada. Isso foi um lobby até especialmente dos advogados, que fizeram a inclusão, vários advogados, né, conhecidos no país,
processualistas ajudaram na formatação do CPC atual. Então, aí nós temos, né, o Didier, Marinoni, Cassius Capinella, todos têm escritório e demonstraram, né, a preocupação dos advogados em ter decisões que geralmente só dizem, né, em alguns magistrados, que só, né, citavam uma norma, não diziam onde é que se encaixava, citava uma súmula, mas sem mostrar a relação, né, o nexo com aquele litígio. Então, por isso, ele diz aqui bem claro, não se considera fundamentada, né? Depois de tratar da sentença, fala qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, e aí ele dá agora os exemplos, né? Se limitar a indicação à reprodução ou a paráfrase de ato normativo, né? Ou seja, aplica-se o artigo tal, né? Especialmente sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, nada adianta ele citar a norma sem dizer qual é a relação com a causa. Tem que dizer por que que aplica ou por que que deixa de aplicar, né? Então, isso é o inciso 1. Né, bastante utilizado em recursos, depois vocês vão estudar semestre que vem, para você recorrer. Muitas vezes você impugna aquela decisão pela falta de fundamentação. 2, né, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Às vezes alguns princípios, algumas normas também sem explicar qual é, né, por que que aplicou aquilo. Especialmente quando fala conceitos jurídicos indeterminados. Em cima é mais a norma em si, e aqui conceitos jurídicos indeterminados. A gente cita um princípio, né, uma situação que não está positivada e nem explica. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Tá? Isso aqui é uma situação também que acontece bastante. Capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se você tiver, né, especialmente aí as causas de pedido, né, e a fundamentação jurídica, né, tiver 2, 3, ele é obrigado a se manifestar todas elas, né, sempre que elas influírem. Claro que existem coisas que o magistrado não é obrigado, e existe até julgados nesse sentido do STJ, não está obrigado a tratar de todos os fatos narrados, né, pela parte. Mas sim, ele deixa bem claro aqui, aquela, né, que em tese, naquele argumento que pode, né, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou seja, influenciar no litígio. Tá? Então, às vezes tem coisas lá que no meio ele coloca essa importância, por isso que é bom a gente geralmente faz esses filtros, né? Porque às vezes o cliente diz assim, tem uma causa de divórcio. Ele começa a falar, porque a pessoa ela tem uma amiga que é muito chata, tem isso aqui, quer que você bote tudo na petição. Você diz, não, isso não é, né, não tem nenhum nexo com a causa de pedir e os pedidos que eu vou fazer do divórcio. Tá? Então, é tipo da coisa, se você jogar ali, tem cliente que até que começa a querer jogar situações ali que não tem nenhuma relação. Mas ele já foi condenado por isso, por aquilo. Você diz, olha, isso aqui não tem relação com esse processo. A gente está discutindo um divórcio, o fato de ter sido condenado por, né, um fato lá atrás, porque furtou, que não tenha relação com o divórcio, com os pedidos de divórcio, eu não vou colocar. E se eu colocar, tá aqui, o magistrado não é obrigado a enfrentar. Tá? Então, mas se for um argumento, né, fundamental, aí sim você pode questionar e dizer, não foi fundamentado, porque eu coloquei ali uma tese e não foi debatida, né, não foi decidida. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Né? Então, é a mesma coisa que eu falei antes, ele tem que, se citar especialmente uma súmula, tem que dizer por quê, né? No que ela se encaixa com esse caso. Não basta simplesmente dizer, o presente litígio se enquadra na súmula tal, por isso julgo improcedente. Não. Dizer o que é, súmula é. Da mesma forma que eu não posso peticionar também só jogando uma norma, ou nesse caso aqui um precedente, uma súmula, né? Também eles não podem decidir dessa maneira sem delimitar, né? Sem demonstrar que o caso se ajusta àqueles fundamentos.
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente sem demonstrar a existência de distinção do caso de julgamento ou a superação do entendimento. Nesse caso aqui, né, às vezes você levanta uma súmula, por exemplo, uma jurisprudência daquele tribunal e eles pegam e decidem de uma outra forma, tá? Ou dizem, esse precedente não se aplica. Peraí, para ser fundamentado, eu tenho que dizer, né? Porque isso foi superado, outro entendimento, qual é a distinção, não tem relação, né, de direito com esse caso aqui, né? Qual é a diferença, né, dessa súmula para o meu caso? Você deixou de aplicar a súmula. Eu acho que é cabível, então eu tenho que justificar o porquê. Então são casos aqui, só para explicar para vocês, de chamadas decisões, e aqui a gente está tratando de sentença também, né, não fundamentada. Ok? E como é que tem que ser uma decisão? Né? Uma decisão ela tem que ser, e a gente vocês até já acho que pincelaram isso semestre passado, ela tem que ser clara, né, escrita, o correto, né, e harmônica com os pedidos. E aí agora eu vou falar dos vícios da decisão. Quais são os vícios comuns e que não pode ocorrer numa sentença? Né? Aí eu apontei como defeitos de congruência, assim que a doutrina traz para a gente, na boa parte das vezes. Né? São aqueles casos que eles chamam de sentenças, né, ou decisões citrapetitas, ultrapetita e extrapetita. São termos em latim que você já deve ter ouvido falar. Se não, a gente vai tratar agora. Né? O artigo 141 ele diz que o juiz tem que decidir a lide nos limites que foi proposto, ou seja, quem baliza o limite da sentença são os pedidos, é o que foi postulado, né, na inicial, né, e, obviamente, as teses de contestação. Aquela fase que a gente já estudou postulatória, né, inicial e contestação. Aquilo que vai, né, impor o limite do litígio, e é isso que o juiz vai estar adstrito. Até às vezes ele pode chegar e dizer, poxa, aqui o cara esqueceu, deveria ter pedido um dano moral, mas não pediu. Né? Já teve casos que eu vejo dos magistrados até para, né, em julgamentos, estão de segunda instância, às vezes comentam, poxa, se tivesse pedido isso, mas ele não pode fazer nada, ele não pode querer advogar para a parte. Então aqui diz no 141, né, decidirá lide nos limites que foi proposta, sendo defeso conhecer, é proibido de conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Princípio dispositivo. Se a pessoa quiser receber o direito, né, dá-me os fatos, né, dá-me fato, dá-me ius, né, tem um princípio em latim, me dá os fatos que eu te darei o direito. E é isso que o juiz está distrito aqui. Tá? E aí a ideia do 492 também é essa. Né? Ele complementa o 141. Ele fala que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Primeiro que ele está limitado aos pedidos, e aqui ele volta a reforçar. Vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, eu aviso para dizer, se ele fizer isso, ela vai ter um defeito de congruência, e a sentença tem que ser congruente. Ela tem que ser harmônica. Congruência é harmonia. Né? Harmonia com os pedidos. Tá? Isso quer dizer, congruente com os pedidos. E aí, né, o que eles chamam de princípio da distrição, congruência, correlação ou da conformidade. O mais utilizado é o termo congruência, são todos sinônimos, vocês trazem como se fosse a mesma coisa, né? Princípios muito semelhantes, mas eu prefiro a questão da congruência, que é o que é mais tratado pela doutrina. Tá? São desdobramentos do princípio dispositivo, que vocês já estudaram no artigo 2º do CPC. Então, aqui ele está dizendo que, né, o princípio dispositivo ele reza que, né, as partes deverão, a gente pode até pegar aqui, né, a redação correta dele, do artigo 2º, né, que diz que o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então aqui ele está dizendo que, né, a iniciativa da parte, tem que ter iniciativa da parte, tem que ela pediu, né, e é isso que ele deve decidir, dentro desse limite. Então, essa é a questão.
Até vou ter congruência e harmonia. O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. E agora aqui, o que a gente está falando do 492, ele trata justamente disso, né? Quando ele foge, a sentença ultrapassa os limites, ou seja, ela foge do que foi pedido. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra, ultra ou extra petita, né? Constitui vício e acarreta a nulidade do ato decisório. Muitas das vezes a gente vai ver que alguns doutrinadores falam até, num dos casos que a gente vai tratar, de inexistência, né? Nem nulidade, né? Acho que nem existiu. Então, vamos ver cada um deles. A sentença citra petita, tá? Ou alguns tratam como infrapetita, mas como chamar de citra, né? O que é citra? É aquém, né? Aquém do que foi pedido. É aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial, né? Ou a defesa do réu. Decide menos, né? Então, citra é aquém, quer dizer, menos do que foi. Tá? Decide menos do que foi pedido. Há uma omissão e a decisão é nula. Dei até um exemplo aqui, pediu indenização por danos emergentes e lucros cessantes. O juiz julgou procedente os danos emergentes, mas não fez qualquer referência a lucros cessantes. Então, o que ele fez? Ele se omitiu, houve uma omissão. Quem já está em escritório, ou já tem mais traquejo no judiciário, vai lembrar já que omissão é passível até de embargos de declaração, que é um recurso que vocês vão estudar mais para frente. Quando o juiz esquece, deixa de se manifestar sobre algo, você pode pegar e dizer, ah, não, entendo que aí há uma omissão, né? Tá lá no 1022 do CPC, né, 1022, que trata dos embargos declaratórios. 1022, inciso 2, trata dos embargos declaratórios por omissão. Tá? Então, o que faz nesse caso? Né? Você vai ter que recorrer, dizer, opa, essa sentença aqui, né, é nula. E aí, porque por infração 492. Tudo bem. Geralmente levanta-se, né, o 141 e o 492. E eu até coloco aqui a observação, como é que vai ser tratado pelos tribunais aqui? Né? O tribunal não pode julgar esse pedido, né, como você faz, por exemplo, na discussão da sentença, a regra é caber a apelação. Né? Então, contra a sentença, eu vou apelar para o tribunal. O tribunal não vai poder já julgar opa, faltou aqui, né, nesse nosso exemplo, não houve decisão sobre os lucros cessantes. Ele não vai julgar, né, julgar diretamente, né, senão ele vai suprimir a instância, tal de supressão de instância. Ele tem que anular essa sentença, né, dizer, opa, está errado, volta, né, determina que uma nova seja proferida, observando os pedidos feitos. Então, ele vai mandar voltar para que o juiz decida, o juiz de primeiro grau decida, e aí depois, se a pessoa quiser, né, voltar, vai ter um outro recurso. Né, então, isso tudo tem que ser feito. Como eu falei ali, se tem uma omissão e você for usar o embargos declaratórios, é uma oportunidade, vocês vão ver lá na frente, no próximo semestre, que os embargos declaratórios é interessante que você dá a oportunidade para o próprio juiz. Antes de subir para o tribunal, você diz para ele, você errou, você se omitiu. E aí ele pode corrigir. Tá? Mas em alguns casos a pessoa não faz, não utiliza os embargos declaratórios, mas deveria, mas eles não fazem, acho que não é o caso. E aí recorre, um bom advogado faria embargos declaratórios, mas se não fez, você pode usar a apelação e a apelação vai... Por que eu digo um bom advogado? Porque você vai ser mais ágil. Em vez de colocar para o tribunal anula. Imagina, depois de 2, 3 anos, ele vai lá, anula, volta para o juiz de primeiro grau de novo. Mas valia você já se dirigir ao juiz sentenciante e dizer, Vossa Excelência errou. Antes de ir para o tribunal e levantar a nulidade, eu quero que você supra. E é isso que serve então, os embargos declaratórios. Tá? Mas então, de qualquer forma, ele fala aqui, se for para o tribunal não vai poder suprir essa instância, ou seja, passar por cima. Tem que dar a oportunidade de ter uma decisão. Porque a ideia do tribunal, né, dos recursos, é uma nova decisão baseada no que foi decidido, e não que não foi decidido. Né? Nesse caso, não teve decisão. Não pode passar por cima. Né? A ideia do recurso é, ele errou, eu estou vendo se eu corrijo. Nesse caso, nem teve decisão. Certo? Essa é a tal da citra petita. A ultra petita, né? Ultra, em latim, quer dizer além do pedido. Né?
ultra petita, além do pedido. O nome já diz tudo, né? Até botei um macetezinho que a gente utiliza, né? Que ele ultrapassa, a sentença ultrapassa o pedido. O que acontece? Né? O juiz foi além do pedido do autor, dando mais do que foi pedido. Então, eu botei o exemplo aqui, você pediu danos emergentes 50 mil, e o juiz foi lá e condenou, né, em 100 mil reais. Então, ele é uma decisão ultra petita, além do que foi pedido. Isso acontece, por exemplo, em danos morais, né, tudo balizado pelo pedido, né, que é feito na inicial. Por isso que eles até pedem, né, o correto da decisão, e a gente já, dos pedidos, lembra disso? O pedido tem que ser certo, determinado, lembra que falamos, tratamos disso, né? Porque os pedidos balizam a sentença. Então, na hora que você faz um pedido genérico, quando não é possível, você diz lá, eu quero um dano moral em valor a ser arbitrado. Não existe mais isso. O CPC ele pede para você colocar o máximo que você quer, até para que você recolha custas em cima disso. Então, custas iniciais, honorários, vai ser sobre isso, então você tem que dizer. Senão, o juiz vai mandar emendar e dizer, ajeita. Então, você pediu danos morais em 20 mil, e o máximo vai ser 20 mil. Se ultrapassar, é ultra petita. Tá? A sentença ultra petita, em vez de ser anulada pelo tribunal, deve, por este, ser reduzida aos limites do pedido. Tá? Fala que ela é parcialmente nula e, por isso, né, ele não manda voltar. Nesse caso, o tribunal pode reavaliar a situação, né? Nesse caso dos danos emergentes aqui, de repente a parte vai recorrer, dizendo que ela foi ultra petita e eu acho que não devia dar nada. Então, eles vão reanalisar os danos emergentes como um todo. Se eles acharem que tem que manter o valor, né, eles vão pelo menos diminuir. Tem que ser o teto, tem que ser no máximo o que foi pedido, que é os 50 mil. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui em relação à sentença ultra petita. Sentença extra petita, o último tipo, né, de vício de congruência. Extra significa fora de, né? Fora do pedido. Extra petita. Então, aqui é quando essa providência jurisdicional definida é diversa da que foi postulada. Eu até brinco aqui, eu fiz né, a gente costuma fazer sala de aula, para lembrar do extra, né, no jornal, que acontece no jornal, aquele anúncio, né, antigo, extra, saiu uma notícia, aí o jornal inventa muito. Então, na extra petita inventou, né, defere a prestação pedida com base em fundamentos não invocados, né, quando o juiz acolhe a defesa não arguida, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício. Então, o juiz inventa. Então, a ideia é essa, nem foi pedido, algo que nem foi pleiteado pelo autor ou pelo réu, e ele vai lá e defere. Tá? O julgamento dessa petita, né, a providência deferida, é totalmente estranha, não só o pedido, mas também os seus fundamentos. Então, por exemplo, né, um caso que pediu só dano material, o juiz vai lá e condena danos morais. Você ficou com pena da parte. Peraí, opa, tem que ser nos limites do pedido, não teve dano moral. Se ele quiser pedir dano moral, tem que dar com outro processo. Tá? Então, foi essa petita. Teresa Arruda Vanbier, né, diz que, inclusive, a decisão é inexistente e não nula. Isso depende, tá, de cada doutrinador. Você vai encontrar defensores de ambos os lados, mas a ideia aqui é lembrar que, né, essa situação, por que ela fala que é inexistente? Porque ela diz o seguinte, se o pedido, né, não foi formulado, essa sentença referiu algo que não foi postulado, né, em juízo, não teve na fase postulatória, ela não passou pelo contraditório, né, então ele é inexistente. Ela tem razão, eu pelo menos concordo que seria, segundo Pontes de Miranda, que é quem, né, vocês vão, não sei se vocês já leram, mas vale a pena a leitura, ele faz a diferença, né, das decisões nulas, né, anuláveis e inexistentes. E nesse caso aqui, né, entende-se que, para ele também, ele já falava, é um caso de inexistência.
tá? De uma existência. Mas isso para fins práticos, tá? A maior parte fala em nulidade, nula, a maioria ainda entende que é nula, está um pouco sozinha nessa briga. E na questão processual, o que vai acontecer? Né? Aqui eu só botei exemplo, pede proteção possessória, o juiz decide pelo domínio, reconhecendo na sentença. Então, lembrar que aqui, se a discussão é de posse, vocês talvez não estudaram ainda direito das coisas, mas se a discussão é de posse, que é diferente de propriedade, o juiz não pode reconhecer domínio, né? Declarar a propriedade, porque só está discutindo é posse. Caso haja recurso contra uma decisão extra-petita, não pode o tribunal julgar diretamente a questão. A supressão de instância devendo anular a decisão e determinar que uma nova seja proferida, observando os limites do pedido. Né? Então, nesse caso aqui, né, essa é a necessidade de se fazer quando for extra-petita. Vamos lá. O que a gente tem aqui mais para tratar? A gente tem aqui a alteração da sentença pelo próprio juiz. Na sequência do próprio CPC, né, ele fala disso. Onde é que ele chegou na sentença congruente, bonitinha e tudo mais. Pode ser alterada pelo juiz, ele acabou de prolatar. O juiz prolator de primeiro grau, ele só vai poder alterar para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tá? Então, isso quer dizer que o que são inexatidões materiais? O chamado erro material. É quando o juiz, por exemplo, um erro de digitação, né, é considerado um erro material. Exemplo, ele foi lá e colocou 500 mil, né, botou o R, cifrão dos reais, e digitou 500 mil. Na verdade, foi um erro na hora, deveria ser 50 mil. Então, um erro material, às vezes tem advogados que conversam com os magistrados, na verdade, de ofício já faz. Ou a pessoa peticiona, não, houve um erro material, ele vai lá e corrige. Também, algumas vezes, por digitação, ele ia jogar procedente e acabou saindo, pegou um modelo que dizia improcedente. Tá? Às vezes, a sucumbência era a favor do autor, ele fixa a favor do réu. Então, pequenos erros, né, inexatidões materiais, de digitação, por exemplo, pode fazer isso de ofício ou requerimento, né, normal. Erro de cálculo também, o STJ já fixou entendimento, os tribunais também, estaduais, de que erro de cálculo não preclui, não transita em julgado, então pode ser alterado a qualquer momento. Né? Também é uma situação que pode, de repente, ser corrigida pelo próprio magistrado. Tá? De ofício, se ele notar que houve um erro de cálculo, ou requerimento da parte, né, também. E 2, por meio de embargos de declaração. Os embargos declaratórios eu já falei lá em cima, né, nos casos de citra petita, lembra? Comentei aqui, em que há uma omissão, os embargos declaratórios também a pessoa vai opor, a parte que é interessada vai levantar, e o 1022 ele trata dos vícios, né? Ele trata de omissão, obscuridade, contradição. Isso tudo, né, é o caso são vícios da decisão que são levantados em vários declaratórios. E aí ele fala, o juiz pode se retratar. Tá? O nome disso, né, seria uma retratação. Né, os embargos declaratórios, ele pode alterar a sentença. Né? Por exemplo, né, se de repente ele chega lá e diz, excelência, a sentença não vislumbrou uma prova, não se manifestou sobre a prova pericial que foi produzida e aponta pela inocência do cliente, tá? Para não condená-lo. E aí ele pode olhar isso em várias declarações por conta de uma omissão, tá? No 1022, inciso 2. Aí ele pode analisar e dizer, opa, tem razão, vou voltar atrás. Então, ele dá uma nova sentença, né, e alterando a anterior. Okay? Então, isso tudo só para lembrar vocês de que não é imutável, né? Pode fazer isso, então logo seja suscitado, né? Esteja em tempo de fazer isso.
certo? Vamos pegar um outro tipo de sentença. O que mais a gente pensa no civil é sentença de pagamento de quantia. E aí até botei aqui embaixo, né? Pagamento de quantia, quando você fazer uma ação que eles chamam de cobrança ou condenatória, elas vão precisar ser executadas, né? Ou seja, você vai estudar semestres, daqui a 2 semestres, próximo de recursos, o outro é de execução. Vocês vão estudar o cumprimento de sentença. Tá? Epa, vocês estudarão semestre que vem? Não, na verdade estudarão 2 semestres. Semestre que vem é recursos. E aí o que acontece, né? A gente só pensa em pagamento de quantia quando é civil, né? Indenização, né? Cobrança, isso tudo. Mas e aí? Existem sentenças de obrigação de fazer ou entregar coisa. Eu até coloquei aqui algo que não consta no CPC, que é a natureza mandamental. Né? A mandamental, né, essa sentença que a gente costuma dizer que tem, quando eu falo mandamental, eu estou falando de obrigação de fazer ou entregar coisa. Né? Fazer e não fazer, obviamente, que é o que trata aqui no título do CPC, prestações de fazer, de não fazer, de entregar coisa. Né? A ideia sempre é coercitiva. Né? Você vai entrar com um processo, que é uma sentença mandamental, que obrigue a fazer ou entregar. Tá? A ideia aqui de tudo, que não consta bem claro no CPC, é de não precisar de cumprimento de sentença. Tá? Não precisa executar, ela é auto-executável, um simples mandado. Então, quando você tiver esse tipo de pedido a ser feito, e é uma das formas de pedidos que a gente já estudou, né? Professor, meu processo, minha ação é de que tipo? Ela pode ser, lembra? Declaratória, condenatória, mandamental, constitutiva. E aí, quando a gente tiver no mandamental, né, que é um dos hipóteses, eu estou aqui. Eu quero uma sentença com essa característica. E ele traz algumas curiosidades aqui. Né? Por exemplo, que na ação que tem objeto de prestação de fazer ou não fazer, o juiz procedente considerar a tutela específica ou determinará providências que asseguram a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Tá? O que significa aqui? O que ele está dizendo? Né? Ele está dizendo que a ideia aqui é aqueles meios coercitivos. Ele está dando o tal do poder geral de cautela, o poder do juiz de conceder uma tutela específica, ou seja, algo que seja efetivo, né, que garanta o resultado prático. Tá? Então, isso significa que, né, você vai, por exemplo, pedir para fazer algo, de repente, um exemplo até que eu já dei para vocês, um contrato de prestação de serviço, que não tem a característica de título executivo. Tá mal feito. Aquele negócio, você faz uma folha de caderno, você e o cara que assinar. Você pode entrar com uma ação mandamental, dizendo, não, quero que ele termine o serviço. Tá? E aqui está escrito que vai conceder a tutela específica, ou seja, vai determinar que ele faça. Né? E aí, qual é a providência que assegura a obtenção? Tantas quantas forem necessárias. Aí, por isso que eu utilizei esse termo, poder geral de cautela. Né? Poder geral de assegurar o resultado prático. Isso significa que o mais comum que a gente vai falar na sequência é a tal da multa combinatória, né? A tal da multa diária, né? Que é a mais normal de ocorrer. Tá? Isso é feito, inclusive, vocês vão estudar lá na 8ª fase, nas tutelas provisórias, eu posso pedir para antecipar isso, né? Que você já deve ter pensado nessa hipótese. Eu peço uma para que seja deferido, para ele fazer o serviço, o juiz pode analisar e dizer, poxa, ele tem probabilidade do direito. E não posso demorar para dar essa sentença, né? O processo inicial até a sentença, a gente tem um longo caminho, que a gente já viu passo a passo do caminho, então isso pode demorar muito. E aí, qual é a forma melhor de se fazer? É por meio de uma tutela antecipada, né? Uma tutela provisória de urgência, eu posso pedir. Nesse caso da obra, eu posso explicar para ele, dizer, realmente, está aqui o contrato, né? Entendo que ele está lá com a obra no telhado sem terminar, finalizar o
telhado, coitado, né, não tem dinheiro para contratar um outro para finalizar, e aí o juiz vai lá e dá uma ordem, né, uma tutela específica, né, em caráter, né, com algum chamam liminar, não gosto de usar tanto esse termo ali, mas antes do final do processo, para garantir isso, inclusive fixando essa multa combinatória. Tá? Parágrafo único. Para a concessão dessa tutela, né, destinada a inibir a prática, a reiteração, a continuação, ou sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano da existência de culpa ou dolo. Então, aqui nos casos, por exemplo, de não fazer, inibir a prática de um ato, né, ele também pode determinar medidas, obviamente que vai, meios coercitivos, principalmente a tal da multa combinatória que nós já falamos aqui, né? Que caso, professor, que poderia ter aqui? Né? Por exemplo, uma poluição, de repente teve alguma situação em que, né, aconteceu de estar poluindo, o imóvel do lado poluindo o seu, tá? Então você pode determinar para que deixe de jogar esgoto no teu imóvel, no imóvel do teu cliente, então uma ação, né, de obrigação de não fazer, né, destinada a inibir a prática de um ato. Poluição sonora também posso, o vizinho barulhento, fazendo dita multa condominial, quando não paga, ele diz que vai fazer acontecer, então pode fazer, né? E aí diz aqui que é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Se estiver sendo, né, uma prática ilícita, né, um ato ilícito, você pode sim peticionar e ainda fala, é relevante, né, a demonstração de ocorrência do dano, até para depois você justificar, por exemplo, poluição sonora. Não interessa se eu durmo tarde, vai até a meia-noite. A lei diz que até às 10 horas da noite. Então, não interessa se ele vier argumentando que, né, não tem dano porque eu durmo tarde, ou que eu não estou em casa. Lei é lei, o ato foi ilícito igual. Né? Existência de culpa ou dolo, o cara vai dizer, não sei o que é porque quem faz esse barulho é o meu cachorro, tudo mais, eu não tenho controle sobre ele. Então, interessa a questão de culpa ou dolo, ele vai ter que tomar providência. Tá? Então, só para você ter uma ideia de como esse artigo qual é a força aí de uma sentença mandamental no novo CPC. A entrega de coisa, ele também fala, né, que também vai fixar cumprimento, conceder tutela específica, ou seja, uma das coisas que acontecem nos dois tipos de obrigação, né, de fazer e de entrega de coisa, é que o juiz pode ter esse poder amplo. Eu falei da multa diária, que também pode ser para entrega de coisa, entrega o bem que você prometeu, né? O bem que você pegou e não devolveu, sob pena de multa diária. Não deu certo, o juiz pode mandar o oficial de justiça com força policial, arrombar, né? Então, olha, tem uma ampla possibilidade de tutela específica, né, que eles chamam, de meios coercitivos, e aí cabe a você ter criatividade para pedir, ou o juiz, com a experiência dele, também pode fazer de ofício. Por exemplo, não está dando certo, não adiantou multa combinatória, o cara não tem dinheiro, não tem bens, nunca vai pagar. Então é o seguinte, determina, e aí vocês vão falar depois, né, mais para frente, vocês vão falar de medidas, né, existem medidas para isso, medidas inclusive atípicas, dependendo do caso, né, para coerção, apreensão de passaporte, né, e várias coisas para tanto na execução para obrigar a pagar uma dívida, mas aqui também para coagir a você cumprir uma determinada obrigação. Então, sempre que você tiver, né, o caso aí de uma tutela específica, uma tutela mandamental, como se diz, você tem várias possibilidades de pedir para o juiz, né, a forçar a esse cumprimento. Certo? Também na entrega de coisa, então, por exemplo, a remoção, arrombamento de portas, né, multa combinatória, força policial. A obrigação somente será convertida em perdas e danos, e aí é uma coisa que a gente estuda, tem que saber, né, que há uma possibilidade de pegar uma tutela, um pedido mandamental, e essa obrigação, né, os pedidos se tornar impossível.
né, um exemplo que eu dei aqui. Por exemplo, né, que o caso do cidadão que eu pedi para terminar a obra, e aí eu fico sabendo que ele contratou de terminar a minha obra, eu entro com um pedido, né, pode ser no curso do processo ou até antes de ajuizar, fico sabendo que, embora ele tenha se comprometido a isso, ele, sei lá, ficou com uma doença incurável e não vai poder fazer, né? Então, eu poderia, ou, de repente, ele é um caso que eu prefiro contratar um outro, porque não confio mais nele, ou seja, eu acho que essa tutela mandamental não vai ser efetiva. Eu posso converter em perdas e danos, né? É uma possibilidade que está aqui no 499. Se o autor o requerer, então pode só requerer, ou impossível tutela específica, obtenção de tutela pelo estado prático. Então, ou eu fixo isso já na inicial, dizendo não quero converter em perdas e danos, porque eu não confio mais no sujeito, ele já me ameaçou dizendo que se ele for lá para terminar minha obra, ele vai fazer tudo errado, eu tenho medo disso. Então, posso pedir para converter a obrigação, né, que era mandamental em condenatória, em perdas e danos, ou também no curso do processo não é impossível, como eu falei ali, uma doença capacitante, o cara mesmo diz que não vai fazer de jeito nenhum, então isso pode ser convertido. Tá? E aí, no 500 diz que a indenização, né, dar-se-á sem prejuízo da multa, né, de repente uma multa diária, você está, como eu falei ali, de repente aplica uma multa diária, não está adiantando, converte, né, no perdas e danos, viu que ele não vai cumprir mesmo a questão mandamental, diz, não, então vai ter uma indenização mais a multa que já correu até agora. Tá? 501. Aqui eu estou falando de emissão de declaração de vontade. O que é isso? Tá? Então, a questão da declaração de vontade é quando eu preciso que a outra pessoa, né, não deixa de ser uma obrigação de fazer, que ele declare algo, pelo menos emita um documento, por exemplo. Vamos dizer assim, o exemplo mais comum é a outorga de uma escritura, né? Então, você pode pedir a outorga de uma escritura, né? A adjudicação compulsória, ela serve para isso, é uma ação é considerada de procedimento especial, mas não tem lei específica, então acaba sendo pelo rito comum, mas a ideia da adjudicação é eu comprei, paguei o imóvel e eles não querem, né, a pessoa não quer me outorgar a escritura, não quer me emitir uma declaração de vontade que eu preciso, eu preciso ir no cartório, pegar a documentação e então, dar a escritura. Então aí, nesse caso, ele fala, na ação que tem objetivando isso, a sentença que julgar procedente pedido, uma vez transitado em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Então, o que está te garantindo aqui? Você pode pedir a declaração de vontade, sob pena de multa diária, usando já o que a gente falou aqui em cima, né, na obrigação de fazer, no 497, não adiantou. A pessoa diz que multa, pode botar a multa que quiser que não vai cumprir. Aí, qual é o benefício que você possui? No final do processo, né, na hora de transitar em julgado, e na própria sentença, obviamente, o julgado procedente ele vai dizer, né, caso ele se negue, continue negando isso, a declaração de vontade, né, cabe ao autor pegar uma cópia dessa sentença, né, e levar até o cartório. Então, ele substitui a vontade da parte ré, né, nessa situação, e a sentença, né, vale, né, como uma declaração não emitida, ou seja, o juiz substitui a vontade do réu. Isso é algo que eles concluíram, porque existe muitas vezes, né, uma situação que você precisa disso e a pessoa se nega. Né? A mesma coisa, eu vou pegar outro exemplo que eu falei do imóvel, da escritura, mas, por exemplo, da declaratória de paternidade. Né? O pessoal chama de investigação de paternidade. Você precisa que ele declare, né, que é pai, tudo mais. Existe, obviamente, provas em relação a isso, mas que mesmo com a prova, ele não aceita e diz, não vou registrar essa criança. Então, pode, o juiz, com base no 501, ele manda o oficial ao cartório e registrar. Né? Então, a sentença vai substituir a vontade do réu. Certo? Nicole, até se ele está participando da aula, disse que se tiver alguma dúvida, né? Depois, claro, vai ficar gravado aqui, não vou voltar à matéria.
É uma pena, né, que o pessoal hoje não compareceu, mas vai estar gravado aí para depois vocês participarem, né, e assistirem. E aí, se ficar alguma dúvida depois também do que eu já passei, é só entrar em contato. Tá? Só para relembrar aqui o que eu falei até agora, nesse material, eu falei de alterações, fundamentação da decisão, vícios, né, decisões citra, ultra e extra petita, isso tudo é fundamental até para a prova de vocês. Hipoteca judiciária. Né? A gente tem aqui uma situação que já existia no CPC anterior, só que agora ficou muito mais fácil. O que é uma hipoteca? Né? O que é a ideia aqui? Olha que legal, você vai poder pegar uma sentença, assim que prolatada a teu favor, te conferindo, né, tanto a obrigação de fazer, quanto especialmente quando a gente vai falando de dinheiro, de pecúnia, né, indenização, uma cobrança, você pode pegar essa sentença, encontrar um imóvel do teu devedor, ir lá e registrar na matrícula do imóvel dele. Você vai fazer uma hipoteca judiciária. O que é hipoteca? Né? Um direito real de garantia, ou seja, uma forma de você pegar um bem em garantia de um futuro pagamento. E o legal é que a hipoteca, segundo o Código Civil, ele tem preferência em relação aos outros, né, aos outros tipos de crédito. Então, o caso aqui, é que pouca gente até utiliza, e deveria até utilizar mais, é você, com medo que a pessoa não te pague ou que se desfaça dos bens futuramente, que é muito comum isso também, né? O devedor vai lá e começa a se desfazer dos bens. Ah, vou vender tudo que eu tenho. E você, com medo disso, você olha lá, poxa, tem pouco patrimônio. Você grava, né, pega a tua sentença, nós vamos falar aqui na sequência, e registra na matrícula do imóvel como um direito real que você tem. Vamos lá. Né? Direito real de garantia que vincula um bem alheio ao cumprimento de uma obrigação. Em termos práticos, o credor grava um bem do devedor com o ônus de responder pela dívida, caso não realize o pagamento. Então, seria como se fosse uma pré-penhora. Você tem essa garantia que, se não pagar a indenização lá na frente, esse bem que você hipotecou, uma hipoteca judiciária, você gravou, ele vai ser vendido e vai te pagar. Então, né, ótimo para quem tem dúvida se vai receber. Tem 3 tipos de hipoteca, eu até menciono aqui, né, a convencional, que, por exemplo, quando você vai fazer dependendo do empréstimo, quando você vai fazer um financiamento habitacional, o que o banco vai fazer? Eu até te empresto 300 mil para comprar o teu apartamento, mas eu vou ficar com ele em garantia. Né? Isso a gente vê muito em filmes, né? A pessoa dizendo, eu tenho que hipotecar minha casa para pegar um empréstimo. Claro que, nesse caso, a pessoa que deu o dinheiro vai criar uma garantia. Então, existe a convencional, né, larga utilização no âmbito do crédito rural e imobiliário, isso que você já ouve falar direto. Tem a legal, que é no 1489 do Código Civil, tá? Só para ter uma ideia desse tipo de, né, na hipoteca legal, que a lei autoriza, ela pega o bem e diz como se fosse automaticamente hipotecado. É um exemplo aqui, ó. Ao credor sobre o imóvel arrematado para garantir o pagamento do restante do preço da arrematação. Então, o que acontece? Nesse caso que ele está pensando em alguém que conseguiu penhorar um imóvel, mandou a leilão para pagar ele, e aí está dizendo aqui que enquanto, né, esse preço não for pago pelo arrematante, aquela pessoa que comprou no leilão, ele fica com o imóvel para ele, hipotecado. Essa é a garantia que ele tem. Espera aí, enquanto, porque senão o cara pode dizer, não, arrematei e pode deixar, paguei a metade, a outra metade pago semana que vem. E aí não cumprir. Então eles vão para, pelo menos eu tenho fico com essa garantia, chamada, são várias hipóteses, não vou ficar lendo aqui, chamadas de hipoteca legal. Certo? E aí qual é a ideia aqui, né? Até para você, quando tiver muitos credores, e geralmente você faz isso quando o cara é picaretão, tá devendo para todo mundo, não vai pagar, o que eu faço? A ideia aqui é você justamente, né, ver a hipótese em que eu fico na frente dos demais. Né? O que diz aqui, habilitará o credor a figurar na classe dos credores com garantia real.
em recuperação judicial, em execução também, você vai lá para frente, você recebe antes dos demais. Você tem essa garantia. Tá? Em termos do Código Civil, vocês vão estudar isso em Direito das Coisas, né? Você fica na frente para receber. Deixa eu ver aqui uma questão do bate-papo, o Código perguntou. Então, aqui. Se essa hipoteca judicial serve para processo em todas as áreas do direito, na verdade, assim, no civil, eu não tenho, desculpa, eu não tenho conhecimento do penal, se ela é aplicável, né? Porque ela é aplicável no CPC só para os processos cíveis, né? Mas também, claro, você pode aplicar, dependendo se a tua pergunta é no direito empresarial, direito de família, todos esses que decorrem do civil, que se aplica ao CPC, sim. Todo processo que aplica o CPC é passível de utilizar a hipoteca legal. Tá? Então, por exemplo, na direito de família acontece, nas questões de alimentos, divórcio, pode ser inventário na área de sucessões, todas as áreas abrangidas pelo Código Civil, né, ou que utilizam o CPC, pode utilizar. Tá? Trabalhista também você pode fazer, porque o trabalhista aceita, né, subsidiariamente o CPC, então vai de... Né, eu posso resumir dizendo que é difícil você não aplicar a hipoteca judiciária. O único que eu não sei te responder, confesso, que não atuo, é no âmbito criminal, se existe algo parecido no Código de Processo Penal. Confesso que eu não sei. Mas no aspecto civil, empresarial, administrativo, etc., pode. Tá? E aí, né, a modificação grande que tem, que a gente vai ler aqui na lei, né, é a desnecessidade de autorização à ordem judicial para que efetive o registro. Antigamente eu precisava pedir. Saía a sentença, eu pedia. Aí o juiz, espera aí, vamos esperar ver se tem recurso. Mas tinha recurso, mas a apelação tem efeito suspensivo, não posso te dar. Tem que esperar o Tribunal de Justiça. Agora não, né? Ele simplificou. Basta você já ter a sentença, você pega uma copiazinha, imprime a cópia da sentença, né? Isso aqui apresenta de cópia da sentença judicial. Hoje em dia o processo, por exemplo, eletrônico, o processo eletrônico que tem a vantagem de ter aquela assinatura do juiz, né, na lateral ali, a assinatura eletrônica. Não preciso ir lá no cartório pedir. Antigamente precisava, né, uma cópia autenticada ou pedir uma nova via assinada. E tem toda a autenticação, a assinatura digital. Pega ela, leva no cartório de imóveis, que você encontrou o imóvel do devedor, né, e paga os emolumentos, né, o valor do registro que o cartório de imóveis cobra. Tá? E pronto, você fez a hipoteca. Simplificou, agilizou o procedimento. Tá? O 495, então, ele só ressalta o que eu já falei, né? A decisão condenar o réu a pagamento de prestação consistente em dinheiro, e aqui determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca. Então, ele fala, né, essa situação, geralmente aquilo que quantificava em pecúnia, né? Ou seja, a primeira era só, né, prestação em dinheiro, alimentos, indenização e tudo mais, ou as outras converteram em perdas e danos, por exemplo, em prestação pecuniária, o exemplo que nós já tínhamos falado antes, da conversão de mandamental em condenatório, ou seja, em perdas e danos, porque é impossível cumprir a obrigação. Isso tudo você, né, a sentença, essa decisão valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então você vai poder ir lá até o registro de imóveis e fazer a tua hipoteca. Tá? Essa é chamada hipoteca judiciária. A decisão produz a hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ou seja, se ele disser assim, condeno a pagar a indenização por todos os danos que serão demonstrados na perícia da liquidação da sentença, né? Que ele deixe para fazer a prova depois do valor, ou seja, a condenação foi genérica, né? Ou seja, de repente uma empresa, né, numa briga societária, num divórcio, né, sobre os bens que serão analisados na liquidação. Eu não tenho agora como fazer isso. Tá? Então, tem que ver quais são os bens que vão ser partilhados. Condenação genérica, mesmo assim eu posso. Tá? O que importa é condenou. Tá? Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório de sentença ou esteja pendente a resto sobre o bem do devedor.
Ou seja, mesmo que não tenha, está dizendo aqui, transitado em julgado, né? Mesmo que esteja, né, um recurso, ele complementa aqui, impugnado por recurso com efeito suspensivo. Ele quer dizer, mesmo logo depois da sentença, ao contrário do antigo CPC, agora eu já posso pegar cópiazinha lá no registro de imóveis e pão. Né? Ah, professor, mas a indenização é de 10 mil reais e o imóvel vale 1 milhão. Não interessa. Né? O grande lance aqui, que eu expliquei ali, está escrito mais acima, você vai ler com calma, né? É que aquela pessoa que vai, os potenciais compradores, né, não vão se enquadrar no conceito de boa-fé, de terceiro de boa-fé. Por quê? Porque na prática é muito comum quem está devendo, ou aquele devedor contumaz, o que ele pensa? Poxa, eu vou ser condenado ali. Né? A pessoa está me processando, provavelmente vou perder e vai levar o meu imóvel. O que eu vou fazer? Ele pega e simula uma compra para um conhecido, né, faz um contrato de compra e venda, pode até ir no cartório, faz tudo assim. E aí, quando depois você vai penhorar lá na frente, você vai pegar esse bem para pagar, esse cidadão que comprou vai dizer, não, estava de boa fé, eu fui lá na matrícula do imóvel, não tinha nada, estava sem ônus, não tinha penhora, não tinha nada. Ele me mostrou, eu pesquisei ali, vi que não tinha nada, por que eu não posso comprar? Eu sou de boa fé. E geralmente o juiz vai dar favorável, vai liberar esse bem para aquele até que está de má fé, né, de conluio, que o juiz vai presumir a boa fé. Tá? E aí a ideia da hipoteca judiciária é essa, você vai lá e grava. Quando a pessoa vai comprar o imóvel, ela olha lá e diz, opa, tem uma hipoteca, tem aqui uma anotação no registro, na matrícula, que o corretor me falou, que eu vi, bem grande ali, hipoteca judiciária do processo tal. Então, se eu comprar, se eu quiser correr o risco, eu não vou estar de boa fé, eu tenho que saber que diante disso eu posso perder o imóvel. Tá? E muito provavelmente vou perder. Se se o cara que me vendeu é picaretão, se ele fez alguma coisa que não devia, né, e o juiz utilizar essa hipoteca judiciária para converter em pagamento para quem fez a hipoteca, essa pessoa não vai poder dizer, mas eu estava de boa fé. Então, evita, né? E é uma garantia do credor ali de você utilizar para que ele não passe adiante. Né? Então, ele vai ficar desesperado. Às vezes, provavelmente, vai procurar por um acordo. Pô, fulano, tu tá me cobrando 10 mil, então vamos fazer o seguinte, eu te dou um carro e você libera o imóvel. Ou te pago de uma vez aí o valor e você libera para mim que eu estou querendo vender esse imóvel. Mas você vai ter um meio de coerção, meio de coagir o pagamento. Poderá ser realizada mediante apresentação de cópia de sentença, tudo o que ele já tinha falado ali, né, independente da ordem judicial. Sobrevindo a reforma, e é um problema, né, que a gente já, aqui dia de preferência eu já falei, o problema é esse aqui, que muita gente tem medo de utilizar, tem que utilizar sabendo que você tem razão. Sobrevindo a reforma ou invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá independentemente de culpa pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da hipoteca, devendo o valor de indenização ser liquidado nos próprios autos. Então, aqui é um caso em que você foi lá e registrou a hipoteca, depois o tribunal, num recurso, reformou. Não, você não tinha direito à indenização. E aí, se a parte disser que, mas agora eu perdi de fazer um negócio, tive prejuízo, se comprovar isso, que teve prejuízo pela tua hipoteca, e você fez sem ter razão, né? Ele fala que independentemente de culpa. Mas eu não tinha culpa, foi o juiz de primeiro grau que me deu razão, depois reverteu. Não interessa, vai responder. Então, eu costumo dizer sempre para os clientes, para fazer hipoteca judiciária, o ideal é você ter certeza do teu direito, né, ou pelo menos uma boa perspectiva de que não vai, né, virar o jogo, de que isso não vai ser reformado em recurso. Tá? A jurisprudência é muito difícil também, pelo menos esse é um lado bom, de dar uma indenização dessas aqui. Tá? A não ser que eles vislumbrem má fé daquele credor. Tá? Então, dificilmente vai, né, porque justamente é isso. A gente diz, mas toda decisão pode ser revertida. Né? E aí eu vou responder sempre? Não. Tá? Felizmente, eles dizem que essa indenização só quando tiver má fé, prejuízo, né, comprovado
né, ele fala que pelos danos que a outra parte tiver sofrido, então tem que comprovar que teve dano, e uma má-fé também por parte do credor. Sabia que não tinha direito e tudo mais. Até porque eles vão dizer, pô, coitado, ele fez isso porque já tinha uma sentença, então ele estava achando que estava garantido. Deixa eu ver aqui a outra pergunta, Nicole. E essa é a parte da sentença aqui. Eu perguntei, pois, como no direito das coisas há hipoteca e suas modalidades no processo penal como uma medida seguratória. Sim, essa matéria é bem importante. Obrigado. Uhum. Isso, né, a ideia, né, e eu sei que também no processo penal existe, né, depois vocês vão falar disso também, existem as cautelares, né, que servem para garantir, né, pagamentos futuros de indenização, de situações até que ilícitas, penais, né, criminais. E é por isso que eu falei que né, é legal colocar isso. No criminal também existe o sequestro de valores, né, o arresto, tudo que tem nocivo para garantir o futuro também existe no criminal. A ideia é sempre assegurar um pagamento futuro, e a hipoteca judiciária vem nesse sentido, garantir o futuro, né, pagamento, seja de uma multa, né, porque a penal tem disso também, né, a questão da condenação, tanto às vezes pena privativa de liberdade, mais multa, tem a parte também que é pecuniária, como também a devolução de valores. E aí algumas vezes você vai ter que utilizar essas cautelares que a gente chama para garantia de patrimônio. É muito comum desvio de dinheiro, né, de políticos e tudo mais, eles fazem uma disponibilidade de bens para garantir o ressarcimento do erário. Então, no cível aqui, esse nosso caso aqui é legal, pouco utilizado, as pessoas deviam utilizar mais, né, para garantir um pagamento futuro. Vou só adentrar um pouco aqui na coisa julgada, porque é né, tem coisas mais para falar sobre a coisa julgada, mas eu só quero finalizar a aula falando dela. Tá? O que é coisa julgada? Então, a gente tratou da sentença, e aí vocês vão tratar também no semestre que vem dos recursos. Claro que quando sai uma sentença, a gente pode recorrer. A ideia é quem não se sentiu prejudicado apelar. Né? Recurso de apelação contra a sentença. Está lá no 1009 do CPC. A questão da recorribilidade das decisões vai chegar uma hora que tem duas situações: ou vai acabar os recursos, né? Ou não vai caber mais nenhum recurso, né? Ou você acaba, vai até a última instância, ou a parte desiste, né? Ou opta em não recorrer. E aí, a partir do momento que não há mais o que recorrer, que não tem mais como impugnar, não tem mais nenhum meio de impugnação da decisão, no caso que a gente está falando da sentença, transita em julgado. Então, você já ouviu falar, né, da coisa julgada, ou chamado trânsito em julgado. Todo processo, né, você vai analisar um processo mais antigo, né, você vai notar que ele, depois de um tempo, está lá uma certidão de trânsito em julgado. E a ideia foi essa, né, de que se estabelecer, né, uma situação jurídica imutável, em que não pode mais alterar aquela decisão, por uma questão de segurança jurídica. Então, o que se você objetivo no processo é ter uma decisão a teu favor e que uma hora ela seja imutável. Tá? Então, isso, né, indiscutível, imutável, que a gente vai ver aqui no 502. Então, essa é a ideia da coisa julgada. Eu vou ter até um conceito aqui, né, que dependendo, é claro, do doutrina muda um pouco, mas a ideia é a mesma. Uma situação jurídica, alguns falam que é uma qualidade da sentença, né, que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma atividade jurisdicional sobre o mesmo objeto pelas mesmas partes, em processos futuros, ou nas distintas fases do processo sincrético. Tá? Então, seja, alguns falam que é uma qualidade da sentença que a torna imutável e indiscutível. Tá? Basicamente é a mesma coisa com outras palavras. Está dizendo que é como se fosse um manto da coisa julgada, como fala, né, o STF, o manto da coisa julgada que ele recobre aquela decisão, como se tivesse uma decisão que eu estou sublinhando, né, e quando
não couber mais recurso, quando eu não puder mais modificar essa decisão, eu tenho o Instituto da Coisa Julgada, tá? Ou trânsito em julgado, né? O carimbão que vai lá, ou certidão de trânsito em julgado. E aí, em relação, não posso mais repetir esse processo, né? A gente falou lá num dos incisos do 337. Se teve a coisa julgada, a pessoa não pode, e a gente vai ver, claro, dependendo da coisa julgada, não pode mais ajuizar esse processo, tá? Essa ação. Por quê? Porque já foi coisa julgada, opera com relação ao objeto, às partes, né, aos pedidos que foram feitos naquele litígio. Tá? A finalidade é proibir o judiciário, as partes e eventualmente terceiros, de rediscutir o objeto do litígio, é garantir a segurança jurídica. Então, até eu cito aqui o artigo 5º, né, inciso 36, que trata, né, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá? Então, quando ele cita aqui, né, a coisa julgada, ele está dizendo a proteção constitucional, né, em relação a isso que a gente viu aqui, a imutabilidade da decisão. Mais do que isso, o CPC no 502 diz que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. E é isso aqui que é a melhor definição de coisa julgada, né, material, a gente vai ver ali. Tá? Mas eu posso, num sentido amplo, dizer que essa que é, né, a característica da coisa julgada. Tornar imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Tá? Por quê? E agora que eu vou falar aqui de dois tipos de coisa julgada para finalizar a matéria. A formal e a material. São dois tipos. A formal é quando a sentença não pode ser alterada dentro do mesmo processo, porém poderá ser discutida em outra ação por sua, né, em outra ação. Tá? Então, o que é isso? Significa que quando, naquele caso específico, ele está dizendo, nesse mesmo processo, né, não vou mais poder, né, não vou mais poder mexer. Transitou formalmente. O trânsito julgado formal. Né? E quando é que eu tenho só a coisa julgada formal? Eu botei aqui, nos casos do 485 do CPC. Lembra aqueles casos de decisão terminativa por vício processual? Nesses casos do 485, só há coisa julgada formal. Isso significa, como eu botei aqui, poderá ser discutida em outra ação. Ou seja, naquele processo, exemplo, inépcia da inicial, o juiz declarou, né, sentenciou, com base no 485, que houve uma inépcia da inicial, falha processual. A partir do momento que tiver o carimbinho de trânsito em julgado, transitar em julgado, eu não posso mais discutir nesse processo. Acabou. Mas nada impede, porque só tem a coisa julgada formal, né, de eu reajuizar. E por isso que o 485 eles chamam de terminativa, né? Não tem análise de mérito. E se não tem análise de mérito, só há coisa julgada formal, eu posso reajuizar. Eu posso ter uma outra ação para obter, né, por exemplo, corrigir a petição inicial, né, que estava inepta, eu ajeito e faço uma outra ação. Já a coisa julgada material, que é do 502, essa sim, né, que é o melhor dos mundos. É quando a sentença não pode ser alterada em nenhum outro processo, que está escrito aqui. A decisão de mérito não mais sujeita a recurso. É imutável e indiscutível. Então, essa daqui que está prevista, né, no nosso CPC, no 502. Vamos até pegar aqui o CPC, né, o 502, né, quando fala da coisa julgada, ele está querendo tratar nesse tópico aqui, né, não quis dar espaço para formal. Ele quer tratar das hipóteses aqui, ó, tudo ele está tratando, ele quis dizer aqui, ele poderia até ter colocado no coisa julgada, poderia até ter colocado aqui da coisa julgada material. Isso que interessa para ele, não dá bola para formal, porque a formal ela não produz efeitos perante, né, também em relação a terceiros, eu posso reajuizar, então é muito frágil, ela é só formal, como o nome já diz. E a material, sim, a material é aquela que a Constituição também protege. Quando ele fala aqui do artigo 5º, inciso 36, poderia também ter colocado, é coisa julgada material.
certo? Ela é... Por que esse nome coisa jogada material? Lembra que material significa análise de mérito. Está no 487. Então, quando há apreciação do mérito, do direito material, por isso coisa julgada material. Certo? Então, essa é a ideia, né? E essa é a coisa julgada que a gente vai tratar a partir da próxima aula, inclusive falar de ação rescisória, né? A gente vai dar uma tratada nisso, de como que eu posso atacar a coisa julgada material, né? Que situações que eu tenho, quais são os limites dessa coisa julgada, né? Quando é que eu vou poder mesmo, coisa julgada material, ajuizar uma outra ação? Como é que eu tenho que fazer isso? Como é que eu posso fazer? Tá certo? Não sei se ficou alguma dúvida, né, Nicole, em relação aí à coisa julgada, né, claro, do que a gente viu aqui. Ficou alguma dúvida? Tá? Porque a minha ideia era até aqui mesmo, para não, também não, que a aula que vem vai ser um pouco mais pesada, com uma nova matéria, envolvendo a coisa julgada, mas trazendo aspectos, né, mais complexos e até de pós-graduação aqui, para facilitar a vida de vocês. Se ficou alguma dúvida, né? Não sei. Sobre esse assunto não é mais de boa. Tá, que bom que é mais fácil, assim, não tem muito. E dá uma, peço então que dê uma olhadinha ali na aula que eu vou postar hoje, acho que já ver se eu já boto no YouTube. Aí dá uma lidinha, ou ver amanhã, outro dia, né? E qualquer coisa entre em contato para sanar a dúvida em relação à sentença. Né? Não, eu entendi que tinha falado ali.